Bem, respondendo à questão de Marília, bem, terminamos a gripe espanhola sem vacina, sem cura, até porque a gente não tinha aí a questão de cepa, a gente não tinha como coletar, não tinha como estudar e criar uma vacina. Ela simplesmente desapareceu lá em 1919, não sei para onde ela foi, talvez ela tenha voltado ali em 2009, onde a gente tem a vacina, que é a vacina da H1N1, que a gente toma todo ano, por isso tome as vacinas. Tenham as vacinas em dias, tá? E, agora nós temos o coronavírus, né? Misericórdia. Sobre o nome, Marília, o nome é de espanhola por conta da mídia espanhola que divulgou a doença. O nome, na verdade, não é espanhola, é gripe, como é influenza. H1N1. Isso aí. Entra para a história com o nome de gripe espanhola por conta da mídia espanhola que divulgou a doença na época. E ela perguntou o que mais? Estou com sintomas que eu devo fazer. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia mesmo. Mas assim, hoje em dia a gripe espanhola não é mais um risco por causa da vacina, tá, gente? A gente tem aí a vacina da H1N1. Todo ano a gente toma essa Isso. vacina, reforça o nosso sistema imunológico. Não se preocupem com a gripe espanhola. A Tá? gripe espanhola, a gente tem um coronavírus agora. Isso Ô, Nayana, no Oi. caso, H1N1, do caso da gripe espanhola, tinha algum tipo, feito o coronavírus, né? Coronavírus Covid-19, que é uma 19. especificação. No caso da gripe espanhola, era realmente só H1N1. Isso. Porque, no caso, antes era apenas influenza, né, que chamava-se apenas influenza. Aí, quando fez a mutação, ficou H1N1. Teve esse retorno só em 2009, mas aí a gente já tinha tecnologia para fazer a coleta da cepa e fez a vacina. Massa. Vou compartilhar meus slides aqui. Muito bem, compartilhe. E a gente vai continuando essa discussão, claro, né? Cadê a apresentação do slide? Pronto. Tá muito bonitinho, não, porque essa função de deixar as slides bonitas é com Nayana. Vê só, pessoas. Aí, né? Nossa pandemia, né? Ironicamente aí, né? A gente completou, né? 102 anos, né? Do início da gripe espanhola. 100 anos depois, a gente está se repetindo aí. Parece até que a coisa está se repetindo, né? A gente enfrenta uma pandemia. Interessante é que essa foi a maior pandemia do século XX. A maior pandemia da história do século XX. E hoje a gente está, 100 anos depois, em outra pandemia, e até o momento não sabemos se vai superar a gripe espanhola ou não, né? Infelizmente. Talvez esta pandemia que estamos passando seja a maior pandemia do século XXI, talvez. Fica essa dúvida aí. Aí a gente... Claro que 1918, 1919, dificilmente você vai encontrar alguém vivo dessa época, né? Não sei se você encontra, ao menos que o seu avô seja o Conde Drácula. Mas os sobreviventes da gripe espanhola saíram da pandemia com um grande testemunho de vida. Eles contaram a história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e agora é a gente. A gente vai contar essa história para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos fazer assim, vovô, como foi 2020? Aí você vai contar como foi 2020. Como você ficou em isolamento, tudo que aconteceu, né? Estamos aqui, batalhas que servem como para fortalecer, vamos crer desse jeito, né? A nossa vida, né? Para a gente sair disso e conseguir enfrentar as adversidades da vida com muito mais força. Vencemos, conseguimos vencer. Temos uma imagem aqui bem sugestiva aqui da época, né? A enfermeira saindo com leitos das ambulâncias para carregar doentes, de pessoas acometidas da gripe espanhola. E sobre o nome, que já voltando aí, se alguém quiser falar, pode falar, gente. Porque foram várias vozes ao mesmo tempo. Sobre o nome, que ainda continua naquela discussão da gente aí a respeito do nome, porque é espanhola, porque isso, porque aquilo. Ela
vai ser conhecido como gripe espanhola, tal, por conta da mídia espanhola, mas ela acabou tendo várias formas de nome na época, né? Ela foi chamada de La Dançarina, não é? La Dançarina. Eu gostei desse nome. Gripe pneumônica, peste pneumônica, ou também, simplesmente, pneumônica, era chamada também. Ou a espanhola. É muito comum nos jornais da época, principalmente os que circularam aqui no Brasil, você encontrar o nome a espanhola, somente. Chamada da espanhola. Então, ela vai ser uma violenta pandemia, essa pandemia terrível que teve. Durou aí 1918, 1919, como a Naina tinha falado, né? Um ano mais ou menos. E ela foi tão terrível que dentro de um ano ela conseguiu matar uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Cerca de 50 milhões de pessoas. É muita gente. Detalhe, ela matou mais gente que a própria Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que durou 4 anos, em cerca de um ano de pandemia, ela matou mais gente que a guerra. Ela conseguiu matar. Pelo menos aí, quase 5 vezes o número de pessoas que morreram na guerra. Então, ó, Nayana, eu fui pro enxerimento aqui, eu não sei se... eu fui pelas datas, né? Eu fiquei na parte das datas. Eu não sei se a nomenclatura aqui dos subtipos estão correta. Mas, de acordo com essa fonte aqui que eu encontrei, a evolução aí da influenza, 1918, a época da gripe espanhola, né? Aí ela vai ter outros pequenos surtos, de novo. E outras modificações. A gente teve outras famosas aqui, né? Gripe asiática, gripe de Hong Kong, gripe suína, né? Vão ocorrendo, né, as mutações, porque a base do genoma é o mesmo. Então, você tem aí a base de um genoma único, que é o da gripe, que é a influenza, na verdade, e você vai tendo as mutações. Então, você vai ter H1N1, que você também, que a gente até pensou assim, que em 2009 era uma outra concepção, e a gente acabou vendo que viu que essa uma mutação daquela influenza lá de 1900, que graças a Deus, né, graças à tecnologia, a todo um avanço, a toda uma pesquisa, né, teve aí, tem a vacina, né, porque o que também acarretou o número de mortos foi a questão de não termos uma vacina, de não termos também antibiótico, de não termos meios aí, só temos paliativos. Isso aí. Aí, um pequeno histórico da pandemia, temos a gripe espanhola aí, de 1918 e 19. 20 a 40% da população mundial na época foi atingida, cerca de 50 milhões de óbitos. A gente tem aí a gripe asiática, outra famosa também, a década de 50. A gente tem 1 a 2 milhões de pessoas mortas. E a gente tem a gripe de Hong Kong, de 1 a 3 milhões de pessoas mortas, década de 60 já. E um pequeno histórico aí, fora os outros exemplos, né? De todas as vezes que a gripe mata muita gente. A gripe é um vírus que mata demais, né? Todos os anos. É um vírus assim que a gente está tão acostumado com o vírus da gripe que a gente não dá muita importância, né? E esquece do perigo que ele tem. Parece inofensivo, né, Nayana? Mas não é, não. Mata muito. Por que espanhol? É aquela discussão que a gente já tinha falado muito, né? A gente já respondeu essa pergunta. Vai ser este nome espanhol, como a gente tinha falado, vai surgir por conta da Espanha e tal. Eu acredito que vocês entenderam essa parte, né? Primeira Guerra Mundial, né? A divulgação lá da mídia espanhola do que estava acontecendo na guerra. Isso aí, Nayana falou muito bem, tá perfeito. Trouxe uma imagem aqui da guerra, da Primeira Guerra Mundial, uma imagem, inclusive, bem sugestiva, que lembra uma das fases da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra de Trincheiras. Isso foi bem comum. Uma boa parte da guerra foi em trincheiras e era um momento muito complicado, porque trincheiras úmidas, cheias de lama, um monte de soldado confinado, né, com risco, além de morrer dos tiros das bombas do gás, morria também de doença. Porque meses confinado nessas trincheiras, sem tomar banho, a gente falando do banho de novo, todo sujo de lama, a proliferação de doenças era terrível, de ratos e corpos em decomposição, e fora todas as outras nojeiras que você pode imaginar aí.
numa cena como essa, Primeira Guerra Mundial, algo terrível. Tem um filme que eu gosto, porque logo quase no final do filme ele retrata uma das batalhas, a Batalha de Passchendaele, e o filme ele mostra, inclusive, uma cena bem pesada, essa cena aí, ele tentou reproduzir como foi as batalhas na época, né? Quem tiver curiosidade para assistir depois esse filme, é muito bom esse filme, a Batalha de Passchendaele. E é muito interessante lembrar, tá? Que quando a gente está falando de vírus, a gente vai lembrar da cristalização, que foi uma coisa que eu até estava aqui, tu estava falando, e tem que lembrar desse processo de cristalização, que é a questão da proteção. Quando ele está naquele ambiente abiótico, então, essas armas, o cara morria lá no campo de batalha, lá numa tendinha, colocava o cara numa tendinha, o cara morria lá, mas as armas e as roupas dele eram levadas, né, para um ponto, né, para um ponto assim, vamos supor, para uma cidade próxima, e eram passadas de mão em mão, normalmente para serem levadas de volta para casa, né, porque isso entre os próprios combatentes, né? Você pegar a arma do outro, você acabar pela escassez de recursos, você utilizar inclusive até a roupa do outro que tinha morrido ali. Exatamente. Então, aí, nesse processo, quebrava-se a cristalização do vírus e o vírus dizia, oba, tem coisa com vida aqui. Pois é, mata mais do que bala de fuzil. Exatamente. Aí a gente tem isso, né? Então, a origem e disseminação da gripe, né? Como eu tinha falado no link anterior, não temos uma origem precisa para esse vírus. Então, sabemos que o primeiro caso que descobrimos depois que descobriu que foi lá, foi nos Estados Unidos, porque na época não foi notificado, na época não foi divulgado. Por quê? Porque os países envolvidos na guerra se silenciaram, censurou a notícia para não abalar a moral dos soldados que estavam lá no campo de batalha. Mas é bem provável que o primeiro caso tenha sido lá nos Estados Unidos, ainda em março de 1918. Uma semana depois, já teve caso lá em Nova York. E dos Estados Unidos, espalhou para a Europa. Porque os Estados Unidos vai para a Europa, manda os seus soldados e leva o vírus para lá. Então, chega em abril no continente europeu, vai atingir os exércitos aliados ali, franceses, britânicos. A galera lá da Tríplice Entente, né? Estava lutando. E começa ali a contaminar a galerinha. O pessoal começa ficando doente ali. Quando é em maio, o vírus já está lá na Grécia, está na Espanha, agora está na Espanha, espanhola, Portugal, ou seja, já chegou na Península Ibérica aí. Em junho, está na Dinamarca, depois vai para a Noruega, agosto chega na Holanda e na Suécia, né? Olha que ele vai fazendo um caminho, né? Vai se espalhando pelo mundo, né? Vai devagarzinho aqui, contaminando um ali, outro ali. Muito parecido com o que aconteceu com a gente, né? No coronavírus, né? Da China foi se espalhando para o resto do mundo. Oi, professor. Eu tenho uma pergunta de uma mãe aí, né? Eu acho que foi Isabela, perguntando, né, se a peste negra matou ainda mais gente do que a gripe espanhola. Responda, por favor, ela aí. Se a peste negra matou mais gente que a gripe espanhola. Olha, vai ser, se a gente pegar a proporção por quantidade de habitantes da época, né? Cada época vai ter um certo percentual de mortes, né? Mas se a gente for pegar por questão de mortes, a peste negra ela vai matar muito mais gente que a gripe espanhola, sim, com certeza. Enquanto que você tem 50 milhões, em média, de pessoas mortas na gripe espanhola, a idade média vai matar lá, passa dos 300 milhões de pessoas, né? Por que o número é maior? Porque a gripe peste negra ela passou muito mais tempo, foi bem mais longo o processo. Além de ser longo, essas mortes todas não foram rapidamente. Foi um século aqui, não sei quantos séculos depois, voltou de novo e foi matando assim. Séculos e séculos, né? Se você juntar toda essa cifra de mortos, vai passar tranquilamente uns 300 milhões. Isso... E assim, Romero, é interessante também calcular da percentagem, né? Na porcentagem. Porque a peste negra matou 1/3 da população da Europa.
Então, naquela época, que não era tão grande a população como é hoje na Europa, como era em 1920. O impacto vai ser muito grande. Então, você imaginar que em cada 3 pessoas, uma morreram, a coisa realmente foi desmantelada, né, na peste negra. E já na gripe espanhola, que levou 50 milhões, foi no mundo todo, né? Então, não foi assim um impacto tão grande. A gente vai aí com o coronavírus na casa de 1 milhão e pouco, eu acho, né, de mortos no mundo, não sei, eu perdi a conta já, quanto estava em 1 milhão e pouco. Então, você vê que ainda é muito longe do que a gripe espanhola fez no mundo. Eu só vou perguntar a você e a Nayana sobre isso também. O vírus, como você falou, ele acompanhou a humanidade durante muito, muito tempo e acompanha. A gente vai evoluir junto com os vírus, né? E ninguém pensa que o vírus só é o vírus da gripe. Né, Nayana? Tem vírus em todo lugar, tem vírus de todos os tipos. Tem uns que acaba se proliferando na garganta, outros que só se proliferam no intestino. Então, assim, cada um tem o seu lugar onde é o seu habitat melhor, que fica mais fácil para ele se proliferar. Então, a pergunta que eu vou salientar para a gente é assim, há hoje um medo, um receio, que depois dessa pandemia venha algo ainda maior, pior para a humanidade? Com certeza, sem sombra de dúvida. Você pode chegar à conclusão plena de que a próxima pandemia, o próximo coronavírus com outro nome, outra nomenclatura, ele vai ser com certeza muito mais forte, provavelmente com um nível de contaminação muito maior, exatamente porque tem essa questão de adaptação. O vírus se adapta com muita frequência e com muita facilidade, e ele descarta qualquer coisa que o torne fraco, né? Então, é por isso que a gente toma vacina de H1N1 todos os anos. É diferente de uma vacina que a gente se protege, por exemplo, de uma bactéria. Por exemplo, você só tomou aquela vacina que estoura a bolinha aqui do bracinho, aquela BCG, uma vez na vida. A BCG. A BCG só tomou uma vez na vida, porque a base dela é uma cepa bacteriana. Bactérias, elas só se alteram quando elas estão em contato com você. Por exemplo, no caso, pelo mau uso da medicação. Se você usa de maneira errada o antibiótico, se você faz uso incoerente aí, do tempo de vida da bactéria, aí sim você vai ter uma bactéria resistente. Mas ela não faz mutação, a mesma bactéria, ela não faz mutação assim, tipo, vou me adaptar, diferente do vírus, né? Que, sinceramente, ele é uma coisa maravilhosa de se estudar, mas só de se estudar mesmo. Nayana, eu também acredito nessa ideia de que provavelmente no futuro teremos pandemias até piores. Por quê? Porque tem um negocinho, agora eu vou puxar de novo a sardinha aí para o professor Leonardo, que ele está por aí, tá? Uma coisinha chamada globalização. E a globalização foi um fator fundamental para que esses vírus contaminassem o mundo. Imagina se antigamente, tipo, a gente tá falando de gripe espanhola, né? Início do século XX, 1918. Se você está na Europa e quer vir para cá, era bem provável que você viesse de navio, né? Talvez você passasse uns 3 meses, por aí, ou menos, para chegar aqui. Hoje em dia, em 24 horas, tu sai daqui do Brasil, tu tá lá no Japão. Ou até menos disso, dependendo do lugar que tu vá. Então, a facilidade de contaminação, a rapidez, hoje em dia, é muito maior. Porque a globalização ajuda muito nisso. Né? Você está aqui, daqui a pouco você está lá em Portugal, você está lá não sei aonde. O avião é um grande agente, hoje em dia, da disseminação de doenças pelo mundo. Vamos acabar os aviões. Mas o pior deixa eu somar ao teu pensamento. Além de ter uma questão de globalização, de ter aumentado essa questão de facilidade, né? De você poder aí se movimentar e se encontrar, tem ainda a questão da falta de respeito, né, com o próximo. Porque, por exemplo, a questão do coronavírus. É uma gripezinha, é o mesmo comportamento de 1918. É você não acreditar que um micro-organismo tem a capacidade de se dizimar e se destruir
a população. Isso. Então, tem essa questão também do desrespeito, né? Porque você não acredita no conceito científico. Um cientista chega para você e diz que um vírus é fatal, pelo amor de Deus, acredita. Pois é. Ô, Romero, colegas, deixa eu só acrescentar aí uma questão com relação à globalização, que eu acho que é um fator preponderante e importantíssimo para a disseminação do vírus, mas também da informação. Né? Nós temos, por exemplo, a disseminação do vírus com uma velocidade letal, uma letalidade muito alta, muito grande, pelo fato dessa facilidade das pessoas andarem de um continente para outro com uma velocidade incrível. Não é? Então, mal começou na Ásia, já estava na América, já estava na Europa, já estava no continente africano, enfim. Aí, você, ao mesmo passo em que a gente tem a velocidade e letalidade de um vírus, nós temos de informação. Porém, aí a gente entra num outro sistema, que é o sistema de envelhecimento da população, e com ela vem umas situações muito complicadas. Por quê? As pessoas não acreditam no vírus. As pessoas não acreditam em muitas informações e nas desinformações que são passadas aleatórias. Então, esse é outro fator que causa um grande agravamento na relação de acreditar ou não numa situação, de levar em consideração uma informação quando você recebe. Então, a globalização ela tem esses dois lados. O lado positivo, que é da gente poder levar com velocidade também as informações, mas a gente tem um lado negativo, que é das desinformações que vem junto a ela, que são as informações que nós chamamos hoje de fake news, né? Podemos falar assim. E aí as pessoas muitas vezes acreditam muito mais nas fakes do que nas truths, né? Nas verdades. Verdade. Tô já falando isso que eu digo, né? É verdade. Belinha. É verdade, Belinha. Top demais. Obrigado pela contribuição, professor. Eu não falei de globalização, por isso que eu chamei logo o senhor. É porque geografia vem cá. Mas a Isabela que falou, não foi Isabela Belinha, não. Foi Isabela mãe. Tá. Então, realmente. Desculpa aí, perdão. Porque tem Isabela e tem eu e Isabelle. É porque tem Isabela, mesmo. É porque, Isabel e mãe de Sofia. Mãe de Sofia e Bia. Eu não sei se vocês viram, mas eu escutei uma frase muito, muito impactante, assim, assistindo a televisão, e um cientista, ele dizendo: eu posso perder a credibilidade. Eu não posso fazer a ciência perder a credibilidade, porque se a ciência perder a credibilidade é fatal. Então, a gente está vivendo um momento fatal, infelizmente. Né? Isso mesmo. Então, dando continuidade, pode perguntar aí, a gente vai parando, vai tirando dúvidas, a gente vai discutindo. O bom é isso, né? Porque não vamos criar um monólogo, vamos buscar um diálogo aqui. Fica muito mais gostoso a aula, né, Nayana? É verdade. Com certeza. Então a gente viu, né? Se espalhou, chegou lá na Suécia, pronto. Dentro de meses, né? Pouco tempo. Como a Nayana tinha falado já, as ondas, né, de disseminação do vírus, ela vai ser dividida em 3 ondas. Primeira onda, os casos vão ser mais moderados, né? Vai mais simplesinho. Muitos dos casos foram assintomáticos nesse primeiro período aqui. A galera estava de boa. Na segunda onda, ela veio muito mais terrível. Por conta daqueles motivos que a gente tinha falado, né? Somado à evolução do vírus, né? Como a Nayana tinha explicado, temos o fato lá daquela movimentação de pessoas, os soldados estão voltando dos campos de batalha, está tendo um movimento aí. Então, isso vai contribuir para que essa segunda onda seja muito mais forte e mate bem mais pessoas. Então, o interessante é que tá uma curiosidade, um ponto interessante. Gripe espanhola, ela matou muito jovem. A população não só foi idosos que morreram da gripe espanhola. Pessoas entre 20 a 40 anos morreram, muitas também. Né? Para quem achar que isso aí só dá em senhor de velho, né? Eu sou jovem, estou vivendo minha vida doidada aqui, não vou me preocupar com nada. Engano seu. Academia. Assim, né? Estou lá e pá, beleza. Vai morrer bonito, mas vai morrer.
Ó, a primeira onda da gripe começa começa ainda em junho, mês de junho de 1918. Ela vai encerra essa primeira onda de gripe que foi contagiosa, porém ela vai ser considerada bem mais simples, né? Contágio era muito grande porque o vírus era, como a Nayana tinha falado, a forma de contágio dele era muito rápida, né, Nayana? Muito fácil, né? Porém, a primeira fase vai ser tipo os casos assintomáticos e tal. Então a galera não estava dando muita importância a isso. Quando vem a segunda, como a gente tinha falado, o vírus agora está bem mais forte, vai se espalhar. É na segunda onda que o vírus sai da América do Norte, Europa, e se espalha para outros continentes. A gente vai ter casos do vírus na Índia, né, no Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e América do Sul. É aqui que chega no Brasil. Então, vários países vai começar aí a ter mortes e os casos vão aumentando, e o vírus se espalhando. Então, a terceira onda. A terceira onda, ela vai se espalhar em fevereiro de 1919, já é quando o vírus está acabando. Ela é mais curta. E acaba aí na terceira onda, né? Em 1919, o vírus já está sendo controlado. É a terceira onda, ela não vai ser tão forte como a segunda. Então, os dados aqui, né? Que a gente ia ter comentado esses dados. Calcula-se que a pandemia afetou direta ou indiretamente cerca de 50% da população mundial naquela época, né? Matando de 20 a 50 milhões de pessoas. Mais do que a própria Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, perdão, que tinha matado cerca de 15 milhões ou 18 milhões, 20 milhões, dependendo da fonte, né, professor Dario? Dependendo das fontes. Ó, então, vamos lá. E quando ela chegou no Brasil? Quando foi que chegou e como foi que chegou? Ela veio de navio, já vou dar os primeiros spoilers do momento. Ela veio de navio ainda. Chegou ao... não tinha avião, né? Fez navio, né? Fez de cruzeiro. Mas aqui também, mas o primeiro caso de coronavírus chegou no Brasil também de navio, né? De navio. Então acho que a gente tem que acabar com o navio agora. Galera, me lembrasse de uma coisa. Lembra que quando começou os primeiros casos de coronavírus em Recife, em Pernambuco, teve um navio que ficou ancorado, proibindo a galera sair. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que, além da gripe espanhola chegar no Brasil de navio, ela chegou em Recife também? Tá vendo? Começou também aqui em Pernambuco. Dario, tu não vai dizer que vai acabar com o Recife, não, né? Tem que acabar com o Recife, né? Vamos acabar com o Porto de Recife. Ô, Romero, não, carnaval não. Não, ô, Romero, uma coisa muito interessante é que a gente da biologia chama isso de inteligência viral. Você vê na primeira onda, teve muitos assintomáticos porque o vírus estava se adaptando às células, né? Somos células eucariontes, temos organelas específicas e o vírus tem que se adaptar a cada organela. Então, na segunda onda, ele disse, eu sei como é que resolve isso aqui, eu vou fazer assim, assim, assim. Então, e na terceira onda, a gente tem essa ilusão de que o vírus acabou, sumiu, evaporou, e na realidade ele só se tornou assintomático, criando aí, né, dando um espaço para dizer assim, eu volto, não volto hoje, mas eu volto. Nayana, voltou, né? Oi. Só salientando, eu escutei, quando eu falei com vocês para falar sobre a gripe espanhola, e ainda estão colocando aí, as coincidências são muito parecidas, coisa e tal, porque eu sempre achei, eu lia muito sobre isso, e quando eu vi que todas as pandemias, Léo, elas são muito parecidas uma com a outra. E aqui no Brasil, eu tinha lido também no início, quais foram as medidas tomadas naquele período e quais foram tomadas agora. Aí vocês vão ver o que é mais coincidência ainda, né? Isso, é incrível, chega a ser incrível. Eu trouxe alguns dados para vocês, imagens do jornal da época, imagens da época, para a gente ver isso aí. Essa mudança realmente é muito grande. Então, vamos acabar com o Recife, né? Porque Recife... Aí a gente tem o caso da gripe espanhola no Brasil.
Vamos lá. Ó, eu botei essa imagem aqui, é bem sugestiva, porque quando começou a gripe aqui no Brasil e a galera começou a ficar com medo e tal, sair nos jornais, essa caricatura aqui, esse desenho da época, é bem sugestivo. Ele mostra a morte vestida de espanhola batendo na porta do brasileiro. Cheguei no Brasil. Chegou a morte vestida de espanhola, né? Que o brasileiro abriu na porta para receber ela. Aí vamos lá. Até então, enquanto o vírus não tinha dado as caras por aqui, o Brasil estava acompanhando as notícias no mundo e tal, só acompanhando pelos noticiários, jurando que não ia acontecer. Engraçado é que o governo, o povo e o governo acreditava que isso aqui não iria acontecer nunca, porque a gente estava protegido. Eles pensavam assim, está acontecendo lá na Europa, a gente tem um oceano inteiro para proteger a gente. E um vírus não vai chegar aqui, não. Eu já ouvi essa novela. Tá lá do outro lado do mar, então não vai acontecer com a gente. A distância é muito grande. O brasileiro pensou no coronavírus. É. Não. Tá lá na China. Do outro lado do mundo. Não vai chegar nunca aqui. Então a galera ficou de boa, de boa, tranquilinho. Então, contrariando o que o povo achava, a gripe vai chegar no Brasil a partir de setembro do ano de 1918. Os primeiros contatos de brasileiros com o vírus não foi ainda com esse navio que chegou em Recife. Foi os soldados brasileiros que foram para a Primeira Guerra Mundial. Que o Brasil teve a participação, embora que, diga-se de passagem, não foi muito legal. Né? Quem for curioso aí, pesquisa depois assim, a Batalha das Toninhas. É um fato muito curioso que aconteceu no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Esses soldados, a Marinha foi para lá e teve contato com o vírus e morreu um bocado de soldado. Engraçado, ironicamente, triste, né? Engraçado não, né? A quantidade de soldados brasileiros que morreram de gripe espanhola foi praticamente o mesmo que morreu na guerra, de brasileiros. Né? A galera morreu de vírus. Porque não foi nem de bala. A bala matou o vírus, matou mais gente que as balas. No caso dos brasileiros que lutaram lá na guerra, né? Então, a divisão naval do Brasil, da Marinha, foi enviada lá para Dakar, pelo Brasil, para participar do patrulhamento do Atlântico Sul, como um esforço de guerra para ajudar os aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Lá, Tríplice Entente, a galera lá. E aí, esse foi o primeiro contato que os brasileiros tiveram com o vírus. Aí vamos agora para a coisa ficar realmente séria e o vírus entrar no Brasil. Né? Quando foi que aconteceu? Quando um navio britânico, e era um navio de correspondência, era tipo um correio, os Correios, estava vindo lá da Europa e parou aonde? Em Recife, meu irmão. Tem que ser em Recife. E trouxe a bordo, além de cartas e notícias, trouxe um vírus a bordo do navio. Então, ele vai ser graças a esse navio. O nome do navio, Demerara. O açúcar parece o nome de açúcar, né? Demerara. E ele vai aportar em Recife aqui no mês de setembro. De Recife vai para Salvador e vai se espalhar pelo Brasil. Aí vamos a imagens da época. Olha o famoso navio, olha o bendito navio. Vamos queimar esse navio, professor Dario. Queima essa bexiga, porque ele trouxe o vírus. O SS Demerara. Um navio de correspondência britânica, tal, que vinha trazer cartas para cá. Aí, cartazinha ruim. Olha a foto de uma notícia que saiu no jornal aqui em Pernambuco na época, contando esta bela história. Notícias marítimas. A gente tem assim no anunciado. O Demerara chegou ontem. Cadê a professora de português aí? Ontem, com H-O-N-T. Ontem. Às 8 horas da manhã, ao ancorador externo do porto e o paquete em inglês. Plaquete é o tipo de navio, né? O tipo de navio. Aquele navio que eu mostrei, esse aqui. Aí vamos lá. Cadê inglês Demerara?
procedente de Liverpool, ele saiu lá de Liverpool, na Inglaterra, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros faleceram 2 senhoras. Dona Gracinha Pereira, coitada da velhinha, morreu. Que se destinava ao Rio de Janeiro. E quem mais morreu, hein? Oi. Vai acabar a reunião, tá menos de 1 minuto. Todo mundo tá super empolgado, tá certo? Então, assim, a gente vai voltar para a gente tentar encerrar a aula, porque hoje foi bom demais, porque o tempo passou, ninguém viu. Você vai cortar você pelo meio aí, mas foi um jeito. Então, pessoal, a gente vai e volta rapidinho para o Romero determinar aí